Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, sininho. Para quem está com problema de sininho, duas coisas. Pode sair do canal, voltar a se inscrever, pode resolver. E também a notificação só é válida para os 3 primeiros vídeos. Se publicar mais de um vídeo, que normalmente a gente acaba fazendo 4 ou 5, os 3 primeiros são notificados e os 2 últimos não. Então, quando aparecer a primeira, a segunda e a terceira notificação, já sabe que logo em seguida vai vir mais 1 ou 2 vídeos. Então já fica a dica. Aqui estão os vídeos publicados nessa semana. O último foi do Peter aqui na quarta-feira. Ele atualiza segunda, quarta e sexta, Santa Catarina e vizinhos. Eu atualizo segunda, 15 dias, terça, o estendido, 15 dias, estendido e 15 dias. Hoje vai ser o quê? O 15 dias. E aqui os canais parceiros da gente. Tem o Veja o Mar, o Peter, o Marcou no Esporte, Tempo Dinheiro, Sou Agro, que é o Paraná, Pense Jornal e depois tem ali o São Joaquim Online. Aqui nós temos a parceria, o patrocinador, a Segna GPS Agrícola. É uma empresa brasileira com atuação na América Latina e que está com uma promoção. Quem procurar o produto, o GPS e disser que foi através do canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, vai ganhar um desconto. Então, veja o canal, a propaganda, entre no site da Segna e procure o GPS Agrícola, dizendo que foi através do canal, aí vai ter um desconto. E aqui vem a propaganda dela. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS agrícola. Nós estamos aqui com um mapa de novo, ó, com 29 graus na costa do Nordeste. Aqui deu uma subidinha, estava mais frio, deu uma subida. E aqui continua gradualmente caindo a temperatura. Já tem água fria aqui no litoral do Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande, Bacia do Prata e para cá. Então, a corrente das Malvinas está ganhando força. Também está frio aqui, ó, na costa do Peru, que é a corrente fria. Olha só a diferença aqui, ó. 19 graus, na mesma região, 29. Aqui agora a projeção dado real também dessa madrugada, mostrando que está mais frio que o normal em quase toda a costa do polo, poucos pontos acima do normal, vários pontos aqui no Índico Sul abaixo do normal, aqui no Pacífico Sul grande parte abaixo do normal e aqui a laninha bela e formosa aqui com bastante intensidade. Quando a gente pega aqui na nossa costa, nós também temos o quê? Nessa faixa aqui, uma mescla de águas mais frias do que o normal predominando. Um outro ponto acima, mas entre o litoral de São Paulo até o Rio Grande do Sul, no mar aberto, mais frio que o normal. Aqui voltou a dar uma esquentadinha, estava bem frio, agora voltou a esquentar, continua frio na costa argentina. Essa parte aqui do oceano é muito volátil. E aqui nessa parte do litoral do Nordeste também está com água mais quente que o normal em grande parte. Aqui o Nino 1 e 2 deu uma queda absurda na temperatura, no perfil, né? Estava com 0,8, mais ou menos positivo aqui no começo de março, foi caindo, despencou, chegou até 2,1 negativo, agora está quase 2, está 1,9 negativo e deve permanecer nessa faixa negativa ainda por um bom tempo. O impacto dele é grande aqui no sul, geralmente ele reduz a chuva e facilita a entrada de ar frio. Não é imediato, vai levar ainda algumas semanas, talvez agora a partir de maio para frente a gente tenha uma redução de chuva. Já tivemos, né? A metade leste de Santa Catarina está abaixo do normal, várias áreas do norte e leste do Paraná também estão abaixo do normal, mas ainda tem o Rio Grande do Sul, por causa desse evento de chuva que deu nessa semana, a região sul que estava abaixo do normal agora ficou acima. Ali foi até benéfico, embora tenha dado prejuízo, em alguns pontos foi até benéfico aquela chuva. O Nino 3 e 4 está atingindo outro patamar muito forte. O ponto mais forte da laninha foi aqui no começo do final do verão, começo do outono, deu uma subidinha, agora está caindo de novo. Aqui no outono, em pleno outono, ou seja, março e abril, ela ganhou força, a laninha no Pacífico, está com uma laninha moderada, querendo ficar forte. Para maio, junho e julho, uma laninha moderada, forte,
bem típica, atuando aqui no nosso Pacífico. Aqui deu uma esquentada. Tu vê como é volátil. Alguns dias atrás estava abaixo da média, agora está um pouco acima da média. Aqui no litoral do Nordeste e acima. Esse fato aqui ajuda a atenuar um pouco os efeitos da laninha. Então, se espera chuva irregular, mas talvez não tão irregular, caso mantenha por mais tempo essa água fria. Então, a irregularidade da chuva vai ser a marca desse agora de maio, junho, julho, agosto, aqui no Centro-Sul. Aqui já começou a estação seca e aqui no Nordeste pode atrasar um pouquinho a entrada da estação seca, podendo ter alguns eventos de chuva mais significativos. É chuva bem irregular, tanto aqui no Sul quanto também no Nordeste. Alguns pontos do Nordeste estão com muita chuva, outros não. Alguns açudes estão sangrando, outros nem encheram. Mas a grande maioria está mais para bom do que ruim. Aqui no Sul tivemos excesso de chuva agora no início de março até final de abril. Isso aconteceu também em 2019, foram 2 meses e meio de muita chuva. Primeiro um período longo sem chuva, 2 meses e meio de muita chuva, depois parou de novo. Agora está indicando que deve começar a parar em toda a região sul a partir de maio para frente. Era para ser em agosto, em abril, mas acabou ficando para maio. Em abril, para não dizer que não parou, a metade leste de Santa Catarina está abaixo do normal, o leste e norte do Paraná também. E a característica da laninha é essa irregularidade na chuva. Momentos em que chove demais, por um período curto, e períodos longos que chove pouco. Agora nós vamos entrar num período longo. Não quer dizer que de maio até final do inverno não tenha nenhum período aí de chuva excessiva, algum evento estrambólico de chuva. Não, isso pode ter, mas é pontual. Então, e tomara que tenha, principalmente no final do inverno, começo da primavera, para dar uma condição melhor de água no solo para a próxima safra. Quando chega aqui, ó, o auge do inverno, junho, julho e agosto, continua com a laninha moderada no Pacífico. Aqui começa a ter uma mescla de água mais quente, normal e um pouco mais fria. Isso aqui está meio constante, já faz anos que está mais ou menos assim. E no Nordeste ainda tem alguma água mais quente, normal a mais quente no litoral. Então, no Sul continua com a irregularidade de chuva no inverno, intervalos de frio forte com intervalos de calor, ou seja, tu pisa no gelo, pisa na brasa alternadamente. Vamos ter eventos de frio mais fortes que o padrão, às vezes um intervalo de 5, 10 dias com muito frio, ou frio mais constante, daqui a pouco dá um calor forte, 1, 2, 3 dias, cai de novo a temperatura, fica essa alternância que é normal, mas mais acentuada do que o padrão aqui no Centro-Sul. Períodos de tempo seco por mais tempo, períodos curtos de muita chuva. Os eventos extremos são mais atuantes nessa situação, seja para o frio ou para o calor, ou para o tempo, algum evento extremo severo, algum temporal, alguma formação de algum ciclone mais intenso, ressacas também mais fortes que o padrão, muito cuidado nas áreas costeiras. O pessoal que está plantando a safra de inverno, os cereais de inverno, escalonar para que um determinado período que dê geada possa afetar uma área dando prejuízo e na outra não. Geralmente uma vai para São Pedro, a outra ou as outras duas é para ficar com o produtor, vamos torcer para isso. Então, vai ter chuva? Vai, mas vai ter chuva muito irregular. Pode ter problemas com excesso e falta de chuva na hora errada para quem tem cereais de inverno, pessoal que planta fumo, hortas comerciais. Na fruticultura agora está entrando um período de dormência. O frio que vier agora é benéfico, não atrapalha, a não ser aquelas frutas de clima mais quente, como banana, maracujá, outras entre o nosso litoral, Paraná e sul de São Paulo. Normalmente o período mais arriscado para geada nesses casos é junho, julho e agosto, especialmente julho e agosto, onde geralmente tem mais problema nessas áreas. Para o pessoal do café, provavelmente deve começar a ter risco de geada finalzinho de maio, junho, julho e meados de agosto. Depois, não vou dizer que não, mas historicamente é mais difícil ter problemas com geada no final de agosto e setembro. O pessoal do trigo em São Paulo também escalonar um pouco, porque entre julho e agosto pode ter geadas com potencial de danos naquela região. O milho safrinha, por enquanto até a primeira quinzena de maio, talvez ali entre o dia 5, 6 e 7 algum risco de geada de Guarapuava para baixo, que não pega a área de milho safrinha, a não ser um outro louco que plantou mais tarde, mas o grosso da área de milho safrinha, que é de Cascavel para cima, aparentemente até o dia 15 de maio, não está indicando nenhum risco assim alto. Pode ter? Pode, que às vezes dá uma mudada até lá.
Da segunda quinzena de maio até a primeira quinzena de junho, já começa a ter um risco mais alto de geada no Paraná, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. E entre meados de junho até julho, aí a geada se expande mais por toda a área. Como tem bastante época de plantio, quem plantou em janeiro dificilmente vai correr algum risco, a não ser algum temporal, algum evento extremo localizado, como tivemos recentemente ali no oeste do Paraná, onde milhares de hectares foram destruídos pelo vento e pelo granizo. Isso é uma coisa que às vezes acontece em anos de laninha, os eventos extremos são mais severos. Esse é um risco muito maior do que a falta de chuva ou o frio. Aí quando chega quem plantou mais em fevereiro, já vai ter um risco maior de geada. E quem plantou final de fevereiro e início de março, que eu acho que foi poucos, aí o risco de geada é muito alto, principalmente quando chega final de junho e julho. Além do problema da água também. No Mato Grosso, nessa região central aqui do estado, tem áreas que já estão há mais de 30, 40 dias sem chuva. Agora vai ter uma friagem e é possível que essa chuva atinja algumas áreas e precisa. Se falhar essa chuva, aí começa a preocupar bastante. Então, o pessoal do Mato Grosso que plantou mais em fevereiro, meados de fevereiro, final de fevereiro, está com um problema sério de água. Goiás, sul de Tocantins, Triângulo Mineiro, interior paulista, partes do Mato Grosso do Sul. Então, a época de plantio que foi feita ao longo de fevereiro é a que está correndo mais risco, tanto com frio quanto com a falta de chuva ou a irregularidade na chuva. E na safrinha de verão, o atraso também, talvez a pessoa tenha que atrasar um pouco o plantio, porque se plantar muito cedo, vai correr risco de pegar primeiro o solo frio, ele demora um pouco para esquentar, e depois o risco de geada mais cedo. Pessoal da fruticultura, reservar água para quem faz combate à geada, principalmente aqui em Santa Catarina, tem muito ali na região do Vale do Rio do Peixe, reservar bastante água nos açudes para fazer o combate à geada, que normalmente eles utilizam água ou já se preparar com alguma estrutura para fazer o fogo. Se fizer o fogo, a fumaça, tem que ter água nessa fumaça, que é o que funciona. Isso vale para o Rio Grande do Sul, Sul e do Paraná e Planalto de Palmas. Nas outras, acho que em São Paulo, não sei como é que é o combate de geada. No café, de repente, alguma coisa de fumaça talvez ajude. Mas aí é mais quando estiver mais próximo. Aqui em Santa Catarina já é comum. O pessoal já sabe que entre final de julho, agosto e setembro vai ter problema com geada nessas áreas. Qualquer calorzinho forte que fizer entre julho e agosto pode ser um veneno. O ideal é que a gente tenha períodos de calor mais agora, em maio e junho. Para a fruticultura é o melhor que tem e que julho e agosto seja um frio mais constante. Mas aí, vamos dizer assim, é pedir demais para o Pedrão. Esse ano vai ter muita irregularidade entre momentos de frio e momentos de calor. Claro que o frio predomina mais. Final do inverno até meio da primavera, laninha moderada forte e voltou aqui a ficar mais neutro, a um pouquinho frio aqui no Atlântico em frente ao nosso litoral. Então, está indicando o quê? Que a saída do inverno e o começo da primavera pode continuar com irregularidade na chuva, frio saindo tarde, talvez uma primavera mais fria e no Nordeste, quem sabe, alguma chuva chegando mais cedo na parte oeste. No Centro-Oeste, a chuva pode atrasar um pouco a entrada, assim como no Sudeste. E as ressacas que vão ser constantes esse ano, que já faz parte da nossa época. Outubro, novembro, dezembro, continua com uma laninha moderada a quase forte durante a primavera-verão, continua neutro aqui no Atlântico, ou seja, quem vai mandar mesmo vai ser o Pacífico. Então nós vamos ter aí condições de tempo com chuva irregular. Então sempre lembrando, qual o normal na primavera? Chover bem entre final de setembro, outubro, começo de novembro. O que acontece com a laninha? Ela encurta esse período. Pode até chover muito, mas fica um período mais curto. Qual é o período mais problemático aqui no sul? Geralmente em novembro e começo, meio de dezembro. Então o que acontece? Pode esticar um pouquinho esse período. Então tem que fazer o escalonamento, que eu sempre digo, tanto cereais de inverno quanto cereais de verão. Escalonar o plantio para quê? Para fugir desses episódios de falta e excesso de chuva, seja um excesso de chuva numa florada, seja o excesso de chuva numa colheita, ou a falta de chuva na florada, a falta de chuva no enchimento de grão. Então esse é um problema. Tem o trigo também, a região de Campos Novos, Guarapuava, Vacaria, Lagoa Vermelha, não tem muita escolha, tem que plantar o mais tarde possível. Para quê? Para fugir da geada que normalmente acontece em setembro e que pode ir até a primeira quinzena de outubro. O pessoal do alho, da cebola, tem que ficar atento em relação à vernalização, talvez não exagerar muito, economizar um pouco nessa área. E na cebola também, épocas de plantio para quê? Porque pode ter
períodos não favoráveis na primavera que favoreçam a parte de floração, não o bulbo. No alho pode ter alguns períodos de frio entre setembro e outubro que pode atrapalhar o perfilhamento. Em vez vamos dizer assim, de formar o bulbo, acaba perfilhando, isso acaba depreciando o produto. E fora a água, né? Aí nós vamos ter que torcer que entre o inverno e a primavera, até o começo do verão, nós tenhamos pelo menos 1 ou 2 episódios de chuva mais significativa. Pode acontecer? Provável. Geralmente eu espero uma condição dessa ou no final do inverno ou então no meio da primavera, algum período de chuva mais excessiva que seria muito, muito bem-vindo. Pode atrapalhar no controle de doenças na fruticultura, pode atrapalhar um pouco na parte do trigo, mas é melhor ter água do que não ter nada. Então é um ano bastante arriscado. Então escalonar o plantio é a melhor defesa que tem contra uma situação de irregularidade na chuva e na temperatura. Momentos de frio forte, momentos de calor forte, momentos de pouca chuva, mais longos e períodos curtos de muita chuva. As trovadas, aqueles temporais de inverno e primavera, vão manter, é normal acontecer, talvez menor número, mas mais intensos. Então, eventuais períodos de temporais violentos poderão acontecer entre outono, inverno e primavera, que venham atrapalhar as lavouras em geral e, claro, as cidades como um todo. Pessoal da pesca, da tainha, teremos o quê? Esse início de maio já está indicando que vai iniciar com temperaturas mais baixas e alguns dias de vento sul. Isso pode, de repente, favorecer já um bom começo da pesca da tainha artesanal no nosso litoral. Apenas cuidando com a agitação do mar, que em alguns momentos vai ser bastante intensa. Esse é o maior cuidado que tem que ter. Aqui as águas, aqui dado real, isso aqui em abril, 6, 13, 18 e agora 23 de abril. Você vê que a água quente que estava aqui foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. A água fria foi tomando conta e agora predomina. E essa água quente vai ficando aqui próximo da linha data para cá, exatamente como o modelo americano estava indicando. Ó. Fevereiro, março, abril, maio intensifica, essa água quente fica sempre parada aqui, ó, próxima à linha data, em profundidade. Ela não avança. Só aqui a partir de janeiro é que começa a indicar que ela está querendo aflorar. Então, é possível que entre janeiro e fevereiro, finalmente, a gente entre numa fase neutro frio, neutro quente. Então, a laninha vai até dezembro, com o mais garantido, e talvez até início de 2023. Então, o início de 2023 já deve marcar uma transição entre laninha e início de neutralidade fria, neutralidade quente, enfim. Até dezembro ainda continua aqui, ó, intensificando. Tu vê que ela intensifica em maio, diminui em junho, fica quase neutro em julho, volta a intensificar em agosto, em setembro, outubro, novembro, intensificou um pouquinho mais em dezembro em relação à última e vai perdendo força em janeiro. E a água quente fica sempre lá no fundo e a partir de janeiro ou fevereiro começa a querer subir. Vamos ver o que vai dar, eu acho que lá por 5, 6 ou 8 de maio já deve estar aparecendo fevereiro. E aqui a projeção para novembro, dezembro, janeiro, continua indicando a laninha, que é principalmente até novembro e dezembro, janeiro já vai enfraquecendo, e aqui dentro do padrão. Então, está sinalizando que se não toda, boa parte da safra 2022-2023 vai ser sobre regime pleno de laninha ou comportamento de laninha. Então, é mais uma safra de 2022-2023, onde quem acertar bem o período de plantio vai lucrar bem, vai conseguir produzir bem. Aqueles que por acaso errarem, ou vão ter problema com chuva, ou vão ter problema com falta de chuva. E aqui no centro-sul, mais no sul, além disso, ainda tem o problema da geada tardia, que pode atrapalhar nas áreas mais baixas entre final de agosto e setembro, nas áreas intermediárias entre setembro, meados de setembro, e nas áreas mais altas entre outubro e novembro. E aqui na nossa região, pelo visto, mais um ano que nós vamos ter geada praticamente o ano inteiro. Aqui, a geada incomoda a gente muitas vezes até em dezembro. Novembro não é raro incomodar. E desde 2004, 2006 para cá, as geadas tardias vêm incomodando bastante a fruticultura aqui no topo da serra. Então é um ano que novamente exige muita atenção do produtor. E não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, ativar a notificação, acompanhar os diversos vídeos e os nossos canais parceiros. Da Climaterra voltamos
na manhã com a previsão estendida e no sábado com a previsão de 15 dias e mais uma atualização da Laninha. Até lá!